Machado de Carvalho para entrevistar a Lu Castro aqui no Museu do Futebol. Super entusiasta aí do futebol de mulheres. Mais uma resenha para o Museu da Pelada. Eu já estou aqui com o Paulo no Museu do Futebol, com a Lu Castro, jornalista, roteirista, produtora, escreve para alguns portais como o Ludopédio, o Portal Vermelho, e também super engajada aí pela causa do futebol feminino. Queria perguntar, Lu, começando, como que você começou a se interessar por futebol, como que o futebol foi presente na sua vida, né? E depois profissionalmente, o futebol feminino principalmente. Bom, futebol eu acho que já tá no DNA da família, assim, tipo, desde o meu avô, que era goleiro de várzea, então a minha vida inteira é futebol. Meu pai viciado em futebol, o majestoso em casa é bem pegado, então é uma vida inteira de futebol, então futebol. E já com o futebol de mulheres, que eu vou começar a mudar agora o jeito de falar, já com o futebol de mulheres, a coisa começou, eu comecei a cobrir, porque eu notei uma ausência de informação, acho que foi 2006, mais ou menos, 2007, e eu falei, vou começar a falar das minas, porque a gente precisa mostrar que tem coisa acontecendo. E aí já não era mais só reportar, não era só escrever, conforme você vai se aprofundando, conhecendo, a coisa começa a virar militância, né? Começa a virar dor de estômago, começa a virar bile pesada, mas e você não larga mais, né? Tanto que eu já falei várias vezes, eu não quero mais saber, não me procura mais, eu não quero saber do futebol feminino, eu não quero saber da bagunça, eu quero saber de raiva. Aí daqui a pouco o pessoal vai lá, vem Lu, tem coisa para falar, tem coisa para fazer, tem coisa para escrever, aí eu acabo voltando pro tema e não largando, né? É engraçado você falar dessa questão do futebol feminino e o futebol de mulheres, né? Que eu até vi uma entrevista sua um tempo atrás, acho que ano passado, falando que para você talvez não tivesse tanta diferença, que essa questão do vocabulário talvez não fosse tão importante, e hoje em dia você já pensa de uma outra forma? Sim, eu adoro mudar o jeito de pensar, porque eu acho que esse negócio de ficar, claro, não, é isso, e eu não sou, nunca fui assim. Então acho que mudar é sempre muito importante. Foi mais pelo encontro da rede, né? Nesse primeiro encontro, que aí você ouve um monte de, né, você tá com um monte de ideias e o pessoal vai jogando mais coisas para dentro da sua cabeça. Então esse conceito do futebol de mulheres, ele é mais abrangente, e eu achei muito melhor de utilizar. Então eu tô evitando falar futebol feminino, e isso já tô colocando em prática, inclusive nas conversas. Falei agora, mas foi um equívoco. Era legal explicar um pouco mais da diferença dos termos, né? Pra galera do museu entender entre o feminino e o de mulheres, pra galera que assiste. Tá, o que eu compreendi de tudo que foi falado aqui nos dias do encontro da rede. O feminino, você fica muito na coisa de que é uma coisa feminina, que é do gênero feminino, do feminino, exato. E o de mulheres não, o de mulheres você já amplia, porque é aquela coisa do alguém que, qualquer um que se sinta como mulher, que pode praticar. A gente quer deixar isso mais abrangente, né? E eu achei muito legal, assim. Então hoje eu já acho que é necessário a gente mudar um pouquinho o termo. Muita coisa já mudou, e mudou para melhor até. Mais ainda na questão da visibilidade. Hoje você vê mais gente falando, você escuta mais gente falando, você lê mais coisas, você tem mais lugares publicando, mais preocupados. Algumas coisas ainda são estruturais, e essas estruturais, que é o de você não conseguir colocar mais mulheres em cargos de comando. Então, quando tem uma mulher em cargo de comando, sempre dão um jeito de dar o rapa na mulher, e é um negócio complicado. Então, assim, a gente vê que algumas coisas melhoraram, a gente tem mais gente cobrando, mais gente falando, portanto mais gente prestando atenção, mas alguns problemas ainda são estruturais e difíceis assim de combater, porque tem muito a ver com o machismo, essa coisa da relação de poder, né, dentro das instituições. Então tem coisas que ainda não mudaram, porque depende muito da vontade política dentro das entidades, e essa vontade política dentro das entidades não é bem uma vontade de fazer alguma coisa mais estruturada.
Mas eu acho que em termos de divulgação, de interesse, com a Marta sempre botando o nome do futebol de mulheres do Brasil para o mundo, deu uma pequena mudada, mas só nesse aspecto. Acho que tem coisa para mudar ainda bastante. Aproveitando esse gancho que você falou das mulheres em cargos, né, das importantes, a gente teve esse caso da Emily, né, que foi demitida, mesmo com uma campanha de 7 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, e o argumento foi a questão dos resultados, né. Queria que você falasse um pouco pra gente sobre essa questão da CBF com o futebol de mulheres, o que você tem para falar pra gente sobre isso? Olha, eu sou uma crítica ferrenha da CBF nesse ponto. Por quê? Porque eu gostaria que fosse mais honesta no argumento, né? Você não pode dizer que uma pessoa não teve bons resultados quando ela não teve nem a oportunidade de disputar uma competição oficial. Então, se você disputa uma competição oficial, 2 competições oficiais e tem resultados ruins, e a gente vê isso de monte no futebol, na Série A, né? Você não foi bem, o técnico vaza. Se ela tivesse tido essa oportunidade, aí ok, mas ela não teve essa oportunidade. Ela disputou amistosos e uma competição que eu costumo dizer que é uma competição que vai do nada para lugar nenhum, que é o torneio internacional. Mas é para ajudar a visibilizar, porque no final do ano não tem nada, ok, mas ainda assim eu acho ele muito aquém do que poderia ser. No meu entendimento foi o seguinte: vamos colocar a Emily, porque a FIFA está começando a fazer uma pressão, a FIFA está começando a fazer uma exigência, então a gente coloca uma mulher lá e depois a gente, sabe, manda embora e já era. Se a questão era resultado, Vadão não era para estar mais. E o Doriva, na seleção sub-20, teria caído no primeiro Mundial. No entanto, ele disputou 3 mundiais com resultado ridículo. E foi um Mundial, resultado ridículo. O segundo Mundial, resultado feio. E no último, um outro resultado que era inenarrável, não dá nem para dizer. E foi mantido lá. Eu acho que depois de pressão, de dados, levantamento de dados, da gente apontar, falar, é que ele saiu. Mas é sempre assim, a mulher não tem oportunidade. Eu nem sei quem está no comando da seleção sub-20, só que a gente tem a Daniela Alves lá de assistente. Por que não colocaram a Daniela? Ninguém anunciou, eu não li nada. Anunciou a Daniela como nova técnica. Por que não? Daniela tem talento, tem conhecimento de futebol, ela tem vivência, ela está lá como assistente. Por que ela não pode ser a técnica da sub-20? Né? Mas sei lá, Daniela não tem a licença para ser técnica de seleção. Então oferte à atleta uma bolsa para que ela possa ter a licença para ser uma técnica de seleção. E isso também é difícil. Aí você começa a ver como que vai. Não, mas a gente tem que pagar a licença. A licença é uma fortuna. Tem atleta que não tem condição. Então é todo um jeito de limar as mulheres dos comandos. Eu lembro que eu estava assistindo uma reportagem de uma das meninas que foi artilheira, uma argentina que jogava no Santos. A Solly James. Sim. E aí mostrando a família dela na Argentina e ela meio que falando da diferença salarial dela sendo artilheira do Campeonato Brasileiro daquele ano pro artilheiro da Série A. Né? Da Série A. Você acha que isso um dia pode vir a se equiparar ou vai demorar muito, assim, na tua visão? Olha, na verdade, eu acho que equiparar seria um equívoco. Porque o futebol dos homens, ele é um mundo fabuloso. É um mundo fora da realidade. A gente não, eu não acho que isso seria legal, porque ainda você vai ter, se a gente já tem no futebol dos homens aquela coisa de 3, sei lá, qual o percentual de jogadores ganhando uma fortuna, ganhando bem, e depois todo o resto da cadeia ganha super mal, né? Não é legal, ganha mal, enfim. A gente quer isso pro futebol de mulheres? Não. Então acho que querer equiparar desejar se equiparar com o futebol de uma Série A seria um equívoco grave, porque eu acho que a gente aprofundaria um pouquinho o abismo, sabe? E a ideia é deixar igual, né?
se puder, então, sei lá, ter um teto, a gente já pensou muito disso, mas eu sei que isso é muito utopia da minha parte, né? Muito sonho, porque aí você já começa a ter empresário, já começa a ter agente, e aí essas relações, aí é o dinheiro, e isso a gente não tem muito controle. Essa comparação, ela faz com que a gente caia em observações como, o futebol de mulheres é chato, porque é mais lento, né? Porque... E essa comparação com o futebol de homens, ela acaba caindo nessa questão, né? Que é muito que se fala que não tem público por causa desses motivos, né? Sim, e eu falo, gente, é meio que absurdo você fazer esse tipo de comparação. Você tem que entender que mulher em campo é outro jogo. Mas por que, putz, eu quero morrer quando eu escuto isso. Por que não diminui o tamanho do campo, o tamanho da goleira, o peso da bola? Eu falo, gente, mas não se trata de diminuir. Você tem que entender como um outro jogo, né? A compreensão física do homem é distinta da mulher. Não tem como você exigir que se corra, a mulher vai correr, vai dar... E correria, porque é correria, porque tem mais vigor físico, é mais bonito? Porque se você começar a pegar alguns jogos de Série A, você vai falar, putz, mas que jogo horrível, velho. E assim, né? E a correria, vigor físico, você fala, pô, e o jogo é bonito? Não necessariamente. Então, é você habituar. Eu acho que a gente deveria, por isso que eu falo que a gente tem que desvincular. É assim, tipo, legal o feminino, o futebol de mulheres, tá vendo? A gente vai se corrigindo. Futebol de mulheres do futebol de homens. Por quê? Porque são jogos distintos. E eles não se trata da mesma coisa, é o mesmo jogo, mas se trata de jogos diferentes. Tudo é comparado. A Pelé de saia, a Marta é a Pelé de saia. Como, gente, a Marta é a Marta, para. Isso eu brigo muito, a Marta é a Marta. A Marta não é a Pelé de saia. Mas por quê? Porque só tem o Pelé para comparar? Não, ela é ela. Tem menina que vai pegar na bola a primeira vez com 16 anos, com 15, com 18, né? Então, e é aquela coisa, e os meninos crescem com uma bola no pé, crescem, a primeira coisa que ganha é uma bola. Você não tem o futebol inserido dentro da prática esportiva nas escolas, né? É aquela coisa separada. Sim, ou a menina joga vôlei, ou o menino joga futebol. Ou ela joga handball, ela joga queimada, menos o futebol para todo mundo, já sai em desvantagem, né? Então você começa já dentro da criação, dentro de casa, você já não dá uma bola para a menina, né? Você não deixa a criança escolher, coloca um monte de brinquedo, deixa a criança escolher, que eu acho que seria o mais legal. Eu estava vendo uma reportagem tua, onde você justamente fala que você com a molecada que você saía para jogar bola, você não tinha muito problema ali, quando você estava no meio da molecada, mas na família sempre tinha essa questão da... jogar bola, você tá muito na rua, e era assim, e não era só o fato de jogar, não era só o jogar bola, né? Era as brincadeiras de rua, que dos meninos é sempre mais legal. As meninas geralmente ficam mais quietas, ou jogam vôlei, ou jogam uma queimada. As brincadeiras dos meninos era sempre bolinha de gude, era sempre o taco, era sempre a pipa, era coisa de moleque. E a bola, óbvio, e tinha um campão no bairro onde eu morava, de terrão, de várzea. Eu acompanhava os jogos do time do bairro todo final de semana lá, o primeiro, o segundo quadro, então os amigos jogavam. E tinha rachão no meio da semana, então às vezes eu entrava, mas eu entrava pra rachar mesmo, porque eu era muito ruim de bola. Eu não nasci pra isso, eu amo futebol, mas pra jogar, não. Eles me deixavam jogar numa boa. E não era tão problemático, mas é sempre a mesma fala, eles me deixavam jogar. E todas as vezes que você ouve, às vezes, uma menina, uma mulher falar, ela sempre vai falar, eles me deixavam jogar, porque ela briga para ocupar o campo também. Acho que muita gente não sabe que futebol para mulheres foi proibido no Brasil. Você tem uma lei de 41 do governo Vargas que proíbe as mulheres a prática de alguns esportes que compromete a feminilidade da mulher. Então ela é proibida de praticar alguns esportes. Em 65, o Conselho Nacional dos Desportos, ele regulamenta essa lei e detalha os esportes, o futebol, entre eles, boxe, halterofilismo e tal. E as mulheres ficaram proibidas de jogar futebol e de praticar essas outras atividades.
Isso durou até 79, quando revogaram essa deliberação, que é a número 7 de 65. Eu já vi isso tantas vezes na minha frente que você até decora. Deliberação 7 de 65, CND. Em 83, a gente tem a primeira Taça Brasil, que aí começa a caminhada do radar, né? No Rio, começa a caminhada do radar e ser campeão da Taça Brasil de 83 a 80 e... não sei se 88 ou 89. Mas assim, anos de proibição, como a gente ouviu bastante aqui na rede, ele era proibido, mas ele não deixava de acontecer. Não existia. Não significava que ele não acontecia, ele acontecia. Então a gente busca muitos registros do que acontecia de futebol de mulheres nessa época aí. A gente tem boas pesquisas aí das colegas aí do universo do futebol de mulheres, todas enlouquecidas, ensandecidas com as descobertas. É muito legal, muito legal. Eu costumo falar que a mulher em campo é um ato político. O fato da mulher estar dentro de campo já é um ato político. A proibição e os argumentos para a proibição é relação de poder, aquela coisa assim, não, o lugar de vocês é dentro de casa, cuidando da família, e a gente e nós, homens, somos os provedores do lar. Só que o mundo mudou muito, né? E naquela época a gente tem histórias fora do campo de futebol. A gente tem histórias de mulheres que já tinham transgredido várias normas e mostrado que não era nada disso. Tem uma carta da Federação Paulista em 82, uma carta da Federação Paulista replicando um memorando da CBF, que esse memorando dizia que não era para os clubes liberar nenhum campo de jogo para prática para as mulheres jogarem. E assim, mais uma série de orientações. Aí o que acontece? Tem um movimento de mulheres durante esse período, liderado pela Ruth Escobar, e aí acontece um jogo de futebol de mulheres antes de um São Paulo e Corinthians, no Morumbi, com o Morumbi lotado, e as meninas jogam bola, fazem o jogo delas. Eu não lembro se era Corinthians e Palmeiras, eu não lembro o time feminino, os dois times femininos, tá? Mas tem troca de camisa, as meninas estão com um top por baixo e tal, e elas trocam camisa dentro de campo, tipo, você imagina isso, 82. Então foi assim, não pode. A CBF está dizendo que não pode, a gente não pode jogar num campo de um time da Série A, do profissional. Então tá, nós vamos fazer um jogo aí preliminar de Corinthians e São Paulo e Corinthians, não lembro de quem era o mando, mas era no Morumbi, lotado. Aí eu falei, assim, eu acho muito interessante isso, porque os caras não sabem o que fazem para limar, para delimitar o espaço da gente, sabe? Então, e é muito bom quando a gente mete os pés na porta e fala, aqui que vocês querem que a gente fique? Não, aqui nós não vamos ficar. Vocês querem que a gente fique aqui? Não, aqui nós não vamos ficar, é sempre ao contrário. A porcentagem de jogadores que são que nem a Marta, no futebol profissional, no masculino, no de homens, você tem a questão de ter, que nem você falou, 3% daqueles que ganham muito. E tem esse outro submundo que são das mulheres. Qual que é a porcentagem, sabe, das mulheres que deram certo? Brasileira? Que chegam ao status, ao patamar de Marta, talvez? Olha, a Marta, eu entendo a Marta como, assim, em questão de prêmios, do que ela faz usada em publicidade, eu acho que só a Marta. Só a Marta. Mas não que a gente não tenha outras atletas que tenham nome e que fizeram história, né? Vamos colocar a Cici. A Cici é a única lenda da FIFA. Ela é a única brasileira lenda da FIFA. Tem os jogadores, mas do futebol de mulheres, a Cici é a única brasileira. A Cristiane, artilheira em Olimpíadas. A gente tem números. Você tem Formiga, sei lá, 5, eu já perdi a conta de quantas Olimpíadas a Formiga disputou, quantos mundiais ela disputou. Então, assim, mas eu acho que
de grana, de valores, você tem a Marta no topo. E aí vem algumas ganhando melhorzinho, jogando fora do país. E aqui, Brasileirão, Paulista, você tem uma coisa média aí que deve ser, sei lá, talvez salário de jogador de Série C, talvez. E muitas ainda trabalham para poder conciliar o... Eu começo a ver uma melhora nisso. Sim. Começo a ver já muitas meninas se dedicando só ao futebol, porque tem uma estrutura, porque tem ali a rotina de treino, porque é alto rendimento, porque não vai bater de frente com o Santos, que tem um treinamento e tem uma estrutura boa para que elas joguem em alto rendimento. Então você começa a ver alguns clubes também se adequando assim, não, a gente precisa que as meninas treinem em 2 períodos, não é 2 vezes por semana, para depois ir e encarar um Santos ou um Corinthians num campeonato brasileiro. Não, a gente tem que treinar em 2 períodos, não é 2 vezes por semana. É o período, vai treinar de manhã, vai treinar de tarde. Então aí você já começa a ver a coisa melhorando um pouquinho, mas ainda em termos de registro, de pegar, botar lá que a menina é atleta de futebol e que ela vai ter um salário por mês e que vai recolher INSS, vai fazer o depósito de fundo de garantia, uma carteira de trabalho para falar assim, olha, eu sou profissional, eu trabalho como jogadora de futebol. Ainda falta, ainda tem chão. Queria te agradecer, Lu, aí pela atenção, tá? Obrigada eu. E tomara que daqui a uns anos, que não sejam muitos, a gente possa falar de uma realidade diferente também. Eu espero para falar um monte de coisa boa. E nós vamos, dependendo do meu plano mirabolante com a Silvana, nós vamos conseguir. Muito obrigada, Lu. Obrigada eu. E muito obrigada pelo seu trabalho também, aí, colocando em evidência todas essas questões, todos esses questionamentos, e que o futebol para mulheres, de mulheres, continue nessa ascendente. Eu que agradeço, obrigado Museu da Pelada, eu adoro o Museu da Pelada, de verdade. E não estou aqui fazendo média não, eu acompanho tudinho, eu fico muito agradecida de poder conversar com vocês e contar um pouquinho, eu falo demais às vezes, então, e tem muita resenha para falar, ainda mais de futebol feminino, então quando precisarem, puderem, se eu puder ajudar de alguma forma, estamos aí, e brigadão.